Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Ainda que deu o corpo para ser queimado, ainda que fale linguagem angelical, mesmo que reparta os bens com os pobres, se na alma não tiver esse amor, o sacrifício será anulado. Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem quiser possuir este amor, peça a Deus, peça a Jesus, irá conseguir este perfeito dom, ajoelhado aos pés do Santo Consolador. Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem quiser possuir este amor, peça a Deus, peça a Jesus, irá conseguir este perfeito dom, ajoelhado aos pés do Santo Consolador. Muito belos são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo
Queridos irmãos, é com grande satisfação que dirijo ao Senhor. A Senhora, você jovem, meus cumprimentos. Que a paz do nosso Senhor, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, esteja sobre todos nós. Felizes irmãos, eu tenho certeza, estão o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, quando olham para os senhores, que deixaram algumas horas de sua noite, deste sábado, para aqui estarem reunidos. Eu tenho toda a certeza que esses santos, em nome de Deus, esperam conceder a cada um uma grande bênção. Uma bênção que fortaleça a sua vida, melhore o seu ser, abrilhanteie os seus passos e o seu entusiasmo para servir ao nosso querido Deus. Para iniciarmos nossa reunião, prezados irmãos, quero convidá-los a se colocar em pé, para que nós possamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus, pedindo a sua graça, a sua bênção, para esse momento tão especial de nossas vidas. Vamos orar. Onipotente Deus, nosso Pai e Criador, graças te damos por permitir que os nossos olhos alcancem a sua glória. Glória, ó Deus, que nós vemos, que nós sentimos, que nós conhecemos, porque ela foi trazida dos céus por seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, quando a esta terra veio anunciar a salvação, no passado e no presente. No presente, ó querido Jesus, o Senhor anuncia a salvação através da missão especialmente cumprida pela santa e querida Vó Rosa, com o auxílio, com a colaboração eficaz, maravilhosa, especial da nossa Mãe Maria Santíssima. Por isso, ó Jesus bendito, nesse iniciar de nossa reunião, exaltamos e bendizemos também o nome dessas gloriosas santas que nos fazem sentir-nos seguros, amparados e certos de que um dia, quando findar a vida de nosso corpo, estaremos na sua glória, ó Jesus, contemplando na sua plenitude, também ladeados por essas gloriosas, especiais e maravilhosas santas aqui mencionadas. Ó querida e santa Vó Rosa, ó Virgem Maria, nesse iniciar de nossa reunião, nós fazemos com toda a sabedoria nosso louvor sincero, nossa gratidão, estendemos àquele que permitiu que nós lhes conhecêssemos. O nosso profeta, o nosso pastor, Santo Irmão Aldo. Profeta adorado, nós devemos ao Senhor todo o conhecimento que hoje temos. Lhe devemos também, ó querido pastor, a felicidade que vivemos. Devemos ao Senhor a coragem, a determinação para vencer as lutas e as dificuldades. Ao Senhor devemos. Mas também, primaz, queremos dever-lhe um pouco mais. Hoje aqui estamos, primeiramente para agradecer, exaltar e bendizer o teu nome, mas para sentir, primaz, sentir o seu poder sobre nossas vidas. Estamos aqui também, ó querido pastor, para suplicar a sua gloriosa companhia, que nos fará então seguros de nossa vitória. Estamos aqui também, primaz, para pedir que o Senhor mais uma vez nessa oportunidade aumente o nosso conhecimento, que o Senhor falando ao nosso coração traga dos céus mensagens lindas e maravilhosas, as quais todos nós saibamos valorizá-la, guardar no coração e praticá-la a cada dia em nossas vidas. Este é o nosso intento, primaz. Mas sabemos que o Senhor tem todo o poder, toda a vontade, todo o desejo de então fazer com que a nossa vontade também possa se cumprir. Por isso, para isso acontecer, irmão Aldo, só é preciso aquilo que o Senhor costumeiramente faz. Em todas as reuniões da Igreja Apostólica, o Senhor já nos disse que o Senhor, ou a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, vão sempre estar presentes.
Por isso, primaz, com essa graça, com essa certeza, esperamos nessa oportunidade estarmos sobre o seu olhar de bondade, de amor e de poder. Que então, primaz, para que nós sermos bem-aventurados em toda a reunião, eu entrego toda esta em tuas mãos. E lhe suplico, primaz querido, em nome de Deus, em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa, dirija todos os atos devocionais que aqui iremos praticar. Primeiramente, primaz, eu entrego em tuas mãos este coral, que tem uma incumbência especial, fazer com que os nossos olhos, os nossos pensamentos se dirijam a Deus, ao reino dos céus, a beleza dos santos, a magia e o poder do Senhor, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e de Jesus nosso Senhor, de confortar, de consolar todo aquele que estiver sofrendo alguma dor, mas também de inspirar, de levar conhecimento, fé, determinação àqueles que buscarem e desejar. Primaz, a certeza de que assim há de ser, não somente aqui na reunião da nossa sede, mas em todas as reuniões que estão acontecendo. Eu quero lhe pedir, irmão Aldo, lá esteja, dirija, oriente, e então toda a sua igreja sinta a satisfação de ser abençoada, protegida, ungida e dirigida pelo último pastor de Deus, o nosso Pai. Nossa adoração, nossa gratidão, durante toda a reunião estaremos apresentando, pela certeza de que o Senhor aqui estará. Receba a nossa reunião como nosso perfeito louvor, adoração e amor. Amém. Vamos, irmãos, cantarmos o hino Igreja Forte. E me ponho a orar, pedindo a Deus que me conceda um bom dia, que me guarde e me livre de todo mal. Peço que a Santa Vó Rosa me proteja no meu caminho, por onde eu andar. Peço tuas bênçãos para meu lar e para minha igreja. E muito feliz saio cantando para trabalhar.
E quando a noite vem chegando, se finda o dia de constante labutar, para meu lar eu vou regressando pelo caminho, sempre, sempre a cantar. Quando chega a hora de dormir, com todo amor pra Santa Vó Rosa eu vou orar e agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando, eu quero estar. E quando a noite vem chegando, se finda o dia e constante labutar, para meu lar eu vou regressando pelo caminho, sempre, sempre a cantar. Quando chega a hora de dormir, com todo amor pra Santa Vó Rosa eu vou orar e agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre alegre, sempre feliz, viva cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando, eu quero estar. A Santa Vó
eu vou ler para os irmãos o depoimento de fé do nosso irmão Elisandro Fernandes dos Santos, da congregação de Barracão, no Rio Grande do Sul, que enviou o seguinte depoimento de fé. É com imensa alegria no coração que venho expressar minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial por um grande milagre que recebi. Durante uma viagem de carro por uma rodovia de pista simples, no dia 18 de novembro do ano de 2017, por volta das 17 horas e 20 minutos, fui surpreendido por outro veículo que, em alta velocidade, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Tudo aconteceu de forma muito rápida. Só tive tempo de clamar: Santo Irmão Aldo. Os veículos colidiram frontalmente, resultando em perda total de ambos. O impacto foi tão forte que perdi a consciência por alguns minutos. Ao recordar os sentidos, percebi que estava vivo, mas sem conseguir respirar. Lutei com todas as forças para recuperar o fôlego, sentindo dores intensas no tórax, como se estivesse completamente fraturado por dentro. Quando a equipe médica chegou, disseram: você está vivo? A informação que recebemos é de que você estava em óbito. Fui socorrido ao hospital e durante o trajeto perguntaram se eu seguia alguma religião. Respondi: sim, eu sou da Igreja Apostólica. E eles disseram: vá até a sua igreja agradecer. Você recebeu um grande milagre. Tive fratura em 3 costelas e diversos hematomas pelo corpo. No entanto, minha recuperação foi rápida. As dores diminuíram com o passar dos dias e até desapareceram completamente. Hoje estou totalmente curado. Agradeço profundamente ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por tão grande livramento e misericórdia.
Meus irmãos, dia 18 de julho, a passagem da data natalícia da nossa querida e saudosa missionária Odete, a qual nós estendemos nosso reconhecimento e valorização pelo precioso ministério realizado à frente de nossa igreja. Nosso reconhecimento ao ministério da saudosa missionária Odete. No dia 18 de julho, data em que celebramos o nascimento da querida missionária Odete Correia Coutinho, rendemos nossa mais sincera gratidão e profundo respeito por sua trajetória de fé e dedicação à Igreja Apostólica. Por 56 anos, essa serva fiel esteve à frente da obra de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conduzindo com amor e firmeza o rebanho apostólico. Sua missão foi marcada por palavras inspiradas, transmitidas em nossas reuniões e no programa A Hora Milagrosa, que tocaram corações, fortaleceram a fé e conduziram muitas almas ao caminho da salvação. A missionária Odete, junto ao bispo Eurico, foi uma das fundadoras desta igreja, e foi pela sinceridade de seus corações que Jesus permitiu a aproximação da Santa Avó Rosa, já dotada de dons celestiais, para que juntos formassem e divulgassem a base doutrinária da Igreja Apostólica, sob a orientação direta do Senhor Jesus. Hoje, com respeito, reconhecemos o valor de sua entrega e fidelidade. A missionária Odete faz parte da história viva da nossa fé nesta Igreja Apostólica, e seu legado continua a nos inspirar a sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Vamos ouvir, irmãos, agora um solo com o título Preciosos Ensinos do Irmão Aldo. O irmão Aldo nos ensinou a crer no Evangelho de Jesus, incansável nos ensinou a andar no caminho da luz. Ele sempre ensinou a praticar o que Jesus praticou. Deu exemplo com seu jeito de amar, como Cristo nos amou.
perdoou. Sua vida foi exemplo de humildade, de bondade e mansidão, paciência, tolerância e amizade, mesmo sob ingratidão. Ele ensinou que a humildade é a virtude principal para quem pretende ir na glória celestial, ter o direito de herdar um galardão. Os seus sermões estão escritos para nossa referência, para lembrarmos seu amor e paciência, do seu exemplo e de sua pregação. O irmão Aldo estendia sua mão a quem o procurava. Atendia e não fazia distinção, e com amor abençoava. Demonstrava seu carinho e atenção a quem sua bênção suplicava. Ensinava a crer em Deus e a não temer a luta que se aproximava. Ele ensinou a praticarmos a vontade de Jesus, que com imenso amor por nós morreu na cruz, para dar vida eterna a quem lhe for fiel. Cremos que ele é um profeta prometido por Jesus, para levar ao mundo inteiro sua luz, guiando assim o seu rebanho para o céu. Para o céu. Para o céu. Muito bem, meus irmãos, que perfeição para nós. O irmão Aldo nos ensinou a crer no Evangelho de Jesus. Incansável, ensinou-nos a andarmos no caminho da luz, a praticarmos o que Jesus praticou. O que mais, irmãos, esse profeta, esse pastor escolhido por ele, Jesus, nos ensinou? É sobre isso que eu quero convidar a você, ao Senhor,
a juntos meditarmos sobre os ensinamentos do nosso pastor e profeta, Santo Irmão Aldo. Leio para os irmãos a mensagem com o título O Batismo nas Águas. É muito importante esclarecer o significado do valor do batismo para os filhos de Deus, pois estes devem demonstrar sua fé e fidelidade por meio de um bom testemunho, vivendo uma vida consagrada ao Pai com honradez e santidade, separados do mundo pecador. Assim, sendo vivificados e alimentados espiritualmente pelas virtudes e pelo poder do Espírito Santo, os filhos de Deus devem manter-se unidos ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, santo profeta de Deus. Para isso, é necessário que sejam verdadeiramente consagrados, vivendo para Deus e não mais para o pecado. Conforme o exemplo de Jesus, que disse assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. De acordo com a doutrina e a vontade divina, os verdadeiros filhos de Deus devem abandonar os sentimentos maus e os costumes pecaminosos que mancham a alma, a fim de viverem em santidade. Ao viverem exclusivamente para o Pai, no seu reino, e ao viverem exclusivamente para o Pai, no seu reino, é como deixarem de existir para o pecado. De ser, então, que morre para o mundo, abandonam as trevas, passam a fazer somente a vontade de Deus. O batismo das águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo. É uma declaração pública de fé. Embora seja o batismo do Espírito que dá vida ao espírito da pessoa, o batismo por imersão nas águas é uma decisão consciente de morrer para o pecado. É também o cumprimento da promessa do Pai, que perdoa todo o pecado da pessoa, ou melhor, todo o passado da pessoa, inclusive removendo a influência do pecado original. Esse ato significa o sepultamento do velho homem, dos pecados, dos sentimentos maus do coração, e confirma a ressurreição para a vida eterna, que ocorre com o nascimento espiritual. Os candidatos ao batismo devem estar bem preparados e viver em obediência para que sejam batizados com fé. Assim, os sentimentos maus são deixados nas águas e o batizando é libertado do pecado original. Jesus nos ensinou, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que os pecados cometidos antes do batismo são perdoados por Deus e jamais serão cobrados, pois a partir do batismo tudo se faz novo. O apóstolo São Paulo escreveu em Coríntios: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for por ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta-lhe: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu-lhe:
Em verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Com isso, Jesus ensinou sobre o nascimento espiritual e o batismo nas águas. O nascimento do Espírito ocorre quando a pessoa arrependida de coração contrito se converte à verdadeira fé e se entrega, ou melhor, entrega a sua vida a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Ao receber o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo, que dá vida à alma por meio da virtude divina. O nascimento da água acontece no ato do batismo por imersão, um sacramento instituído por Deus para que seus filhos cumpram sua justiça, confirmem sua fé e testemunhem que deixaram o mundo e o pecado para viver no reino de Deus, em obediência ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Nosso Senhor Jesus também foi batizado. No entanto, seu caso não foi um batismo de arrependimento, pois ele é e sempre será santo, sem pecado. Mas declarou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado para instituir o sacramento e incluí-lo em sua doutrina, dando-nos o exemplo de obediência à vontade do Pai. Na Igreja Apostólica, os convertidos primeiramente deixam de seus pecados e se santificam por meio da obediência à disciplina e doutrina, sob a graça santificadora de Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo. Assim, são preparados e consagrados a Deus para receberem o santo batismo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre prepararam o povo para esse momento, com mensagens e ensinos edificantes, esclarecendo seu valor espiritual. O batismo é realizado na sede da Igreja Apostólica, em data previamente agendada pela direção. Os batizandos permanecem alguns dias em comunhão, participando de reuniões matutinas e noturnas, com ensinos doutrinários e louvores, e participação no sacramento da Santa Comunhão. Tudo é feito sob a proteção de Deus, com a presença espiritual de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de numerosos santos e anjos celestiais. O Espírito Consolador guia, consola, inspira o povo que permanece em paz e harmonia, recebendo constantemente as virtudes do Espírito Santo de Deus. No ato do batismo, o batizando recebe uma nova unção do Espírito Santo, que confirma a sua condição de filho de Deus. Essa unção fortalece sua alma, tornando-o mais puro e espiritualmente forte para vencer o pecado. Por isso, o batismo nesta Igreja Apostólica é verdadeiro, ou melhor, é um ato verdadeiro de fé e de justiça. O nosso próximo batismo está programado para o dia 30 de agosto. Portanto, aqueles que não são batizados, preencham sua ficha e venham participar deste momento com alegria e regozijo em sua alma. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável de vida, inigualável na vida de um filho de Deus. Meus queridos irmãos, o irmão Aldo nos ensinou a praticar o que Jesus praticou. E como vimos claramente, irmãos, o batismo é um sacramento tão importante que Jesus o praticou no iniciar de sua trajetória de profeta de Deus e salvador da humanidade.
por isso, irmãos, convém nos meditarmos um pouco sobre a importância de sermos batizados e mantermos o batismo que recebemos, para que então possamos nos apresentar diante de Deus com nossa alma pura, limpa e santa, como é vontade de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, antes de Jesus, então, dar-se ao batismo, São João, profeta de Deus, São João Batista, ele pregava, ensinava e instituiu esse sacramento do batismo. Ele, então, quando chamava as pessoas para batizar-se, ele dizia: eu os batizo com água para o arrependimento. Então ficou, irmãos, esse batismo das águas, conhecido como o batismo para nós arrependermos de nosso passado, distante de Deus, praticando atos sobre o desconhecimento da verdade. E aí eu lhe pergunto: mas, irmãos, uma criança que nasceu na igreja, foi ensinada pelos pais a viverem e praticar a doutrina, o batismo que ela receber é o batismo do arrependimento? Ou Jesus, nosso Senhor, quando foi se batizar, ele batizou-se para se arrepender? Claro que não. Como nós sabemos, Jesus era santo, é santo e sempre será. Então não havia ele o que arrepender-se. Mas e a criança que nasceu na igreja? Nasceu, cresceu, e aí está jovem, com 13, 14 anos de idade. Será que ela tem algo para se arrepender? Se ela viveu, se ela foi ensinada a ser apostólico fiel? Irmãos, eu tenho certeza, temos sempre algo para nos arrepender. Por exemplo, a criança, quando faz algo errado, o adulto que já veio para a igreja, já aprendeu toda a doutrina, o que é amar, o que é ter fé, o que é ser sincero, o que é ser verdadeiro. Nós sempre temos algo para nos arrependermos. Por exemplo, o esposo, aquele dia que ficou irado com a palavra, com uma ação da esposa, tem algo para se arrepender. Então, para todos nós, existe o batismo do arrependimento. E São João, ele dizia assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém com mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo. Então, irmãos, vemos que São João prega e ensina que o batismo tem dois fundamentos. Tem duas bases estruturais. A primeira, batizar-se para arrepender. E a segunda, batizar-se para ter luz, para ter o Espírito Santo de Deus em sua vida. Por isso ele diz que o batismo dele era do arrependimento. Depois viria Jesus com o batismo da purificação, o batismo de poder e glória do Pai. E então, irmãos, quando Jesus se aproxima do Rio Jordão para receber o batismo nas águas, ele se aproxima de São João, e esse então reluta, dizendo: não, Senhor, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Que ensinamento, irmãos, que ensinamento o Senhor, a Senhora e nós podemos tirar desta fala de Jesus, nosso Senhor, com relação ao batismo. Que, irmãos, quando nós, na igreja, jovem ou adulto, chegamos aqui desconhecendo a verdade,
e aprendemos com a Santa Avó Rosa, aprendemos com o Santo Irmão Aldo, o batismo para nós, irmãos, ele é uma demonstração de como está a nossa alma, de como deve ficar a nossa alma. Porque falo para muitos que aqui já são batizados há muito tempo, já passaram por esse sacramento, mas eu quero te dizer, irmão, o batismo é sempre importante para todos nós. Porque como disse, como mostra, melhor dizendo, esse trecho da passagem do nascimento de Jesus, quando ele diz assim: eu preciso ser batizado pelo Senhor, e você vem a mim. Então, irmãos, Jesus está mostrando, São João está também dizendo que o batismo é o batismo da qualidade de alma. Só batiza-se quem é humilde, quem entende a palavra de Deus, quem valoriza os seus ensinamentos, se coloca à disposição do nosso Senhor. Então, irmãos, por isso que São João reluta e Jesus pede o batismo. E aí, irmãos, a humildade fica demonstrada da parte de Jesus e da parte de São João. Já que Jesus, ele era o Filho de Deus, o primogênito, que vinha para ser o grande Salvador, por que ele precisava buscar o batismo? Para mostrar que é essencial, para mostrar que é primordial que o Filho de Deus seja humilde. Mas, irmão, São João sabia disso. Tanto é que ele, então, discorda de batizar o nosso querido Mestre, o nosso Senhor Jesus. E então Jesus pede a ele o batismo e ele humildemente aceita a incumbência de fazer, de cumprir aquele ato sagrado. Então vejam, irmãos, o que o batismo nos ensina: que o Filho de Deus sempre saberá agir como é preciso, com humildade. Em qualquer momento, quem tem o batismo de Deus, quem tem o batismo do Espírito Santo ou o batismo das águas, esse sempre será humilde. Porque veja, irmãos, que quando São João reluta em batizar o nosso querido Mestre, ele diz, como está aqui no texto do nosso boletim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, irmãos, quando você é jovem, 14, 13 anos de idade, por já estar no coral, procura e pede o batismo, você está demonstrando que aceita a justiça de Deus, a gerir, a direcionar o seu pensamento, a sua vida e os seus passos. Por isso é importante, é necessário e preciso que todo o corista jovem que ainda não é batizado procure receber esse batismo. Porque é a hora mais importante da sua vida, demonstrar que aceita a justiça de Deus sobre as suas vidas. Melhor ainda, que o Senhor tem prazer, que você jovem tenha a alegria de cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Irmãos, é maravilhoso o batismo, é especial, porque, irmãos, o batismo para o Filho de Deus é força, é entendimento, é sabedoria. Tanto é, irmãos, é a alegria. Imagina, irmãos, que aqui na nossa sede, no ato do batismo, estão Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, anjos de grande poder, apóstolos, profetas, e o apostólico fiel. Quando batiza-se, eles sentem a presença desse poder, porque se fortalece. A alma da pessoa batizada se fortalece para resistir às tentações, resistir à opressão do mundo, do pecado. Porque veja, irmãos, como que nós podemos saber disso. Porque naquela hora que Jesus então é submetido às águas e retirado por São João, é descrito que naquele instante ouvem-se uma voz que diz: este é meu filho amado, em quem me agrado. Será, irmão, que você jovem, ou apostólico recém-vindo para a igreja, que se converteu a essa doutrina, será que quando você entrar nas águas do tanque batismal da igreja,
Será que Jesus é a Santa Avó Rosa? Será que Deus se agrada com você? Com aquele ato que você esteve a praticar? Eu tenho certeza que sim. E Deus é justiça. Para Deus, todos são iguais, indistintamente. Como disse o hino que nós ouvimos, o irmão Aldo atendeu a todos com a mesma distinção. Então, se Deus disse para Jesus: este é meu filho, amado, em quem me comprazo. O batismo é uma oportunidade de você, do Senhor, de nós ouvirmos Deus dizer para nós: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu tenho a alegria de ver praticar minha vontade, de ver praticar meus ensinamentos, de ver buscar meus sentimentos. Essa é a declaração que nós fazemos e ouvimos de Deus. Porque Deus, como disse, jamais fez distinção. Se Ele disse para Jesus, Ele disse para todo aquele que acredita. Ele diz para todo aquele que se transforma, que se alinha, que se posiciona como verdadeiro filho de Deus. Irmãos, o batismo é um ato de muita responsabilidade, mas ele é um ato de força, ele é um ato de conhecimento, ele é um ato de alerta. Porque, por exemplo, se você não é batizado, você pode imaginar: se eu errar agora, eu serei perdoado no dia do meu batismo. Mas se você for batizado e for fiel, você vai dizer: meu Senhor, eu não posso errar, porque eu já me batizei, porque eu já recebi a sua unção sobre a minha vida. Por isso me dai força, por isso me dá entendimento. Eu não posso submeter a minha vida ao pecado, como as pessoas que não são batizadas, como as pessoas que não têm a mesma responsabilidade de ser um verdadeiro filho de Deus. Vejam que importante, vejam que maravilhoso. Tão importante, irmãos, que Jesus, tão especial que Jesus, quando Ele sai das águas, é descrito, irmãos, que Ele ciente, o nosso Senhor Jesus, ciente da grande responsabilidade que Ele tinha nas mãos, Ele vai para um período de meditação. Vai para um período de reflexão sobre o ministério que iria executar, sobre a responsabilidade que estava nos seus ombros de anunciar a presença do reino dos céus. E diz então que Jesus, então, naquele período de meditação, de reflexão, Ele percebe a aproximação do tentador. E aquele tentador diz para Ele: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães para você se alimentar. Veja, irmãos, o que é o batismo? Um ato de responsabilidade, que o poder do mal sabe da sua responsabilidade, sim, mas que você nunca estará sozinho. Porque veja, irmãos, se aquele tentador tentou o próprio Filho de Deus, ele vai tentar qualquer um de nós. Mas se nós estivermos batizados com Cristo no coração, com a mensagem da Santa Avó Rosa em nossa vida, nós teremos a mesma força que Jesus teve para resistir àquela tentação. De mesmo tendo fome, de mesmo sabendo que Ele tinha poder de transformar qualquer coisa em alimento, Ele não o fez para não atender à vontade do tentador. Então, irmãos, nossas lutas como apostólicos são bem menores do que esta. A única coisa que nós, irmãos, devemos que enfrentar, nós não vamos ver o inimigo, o tentador cara a cara, face a face. A única coisa que nós teremos força, irmãos, é força para não errar, é força para não deixar de praticar a doutrina, a disciplina de nossa igreja, para não esquecer que um apostólico, por exemplo, não joga bola, para não esquecer, por exemplo, que um apostólico não assiste filmes na TV ou no cinema, para ter força para entender que mais importante do que um vídeo na internet é meditar e refletir na palavra de Deus. São essas forças, irmãos, que nós recebemos quando nós nos colocamos na condição de verdadeiro filho de Deus e queremos praticar
os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Por isso o batismo é importante. Por isso o batismo é necessário. Assim, irmãos, como Jesus respondeu para aquele tentador, ele disse: nem só de pão vive o homem. Então, irmãos, o apostólico batizado, ele vai dizer: nem só de momentos efêmeros, passageiros, vive o Filho de Deus. Eu vivo da certeza da herança de um dia estar no reino dos céus. Porque sigo, porque pratico a doutrina, a palavra que o meu Senhor Jesus me ensinou, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Isso é a importância do batismo. Prezado irmãos, guarde no seu coração. Amanhã seguiremos meditando um pouco mais sobre esse tema lindo, maravilhoso e especial, que é dar-nos em batismo diante de Deus, diante de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, na Igreja Apostólica. Para findar a nossa reunião, nós vamos ouvir o coral cantar o hino Poder Sem Fim. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és o elo perfeito entre os céus e a terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida e o nosso querer pode saber, e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpriu também sua missão, como os profetas que viveram noutra época. Deus colocou tanto poder em tuas mãos.
Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divina que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder, cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Foi Deus quem te deu toda esta glória. Queridos irmãos, estamos chegando então ao término de nossa reunião, felizes por a certeza de uma etapa de nossa vida cumprida. Por isso, irmãos, com muita alegria quero te convidar, o senhor que esteve aqui hoje, que nos deu a honra de sua companhia, convido-os a retornarem amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aqui em mais uma reunião que nos levará a viver momentos na companhia de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de anjos que Deus envia para estar com todos nós. Espero contar com a sua companhia. Se tiver alguém que nos visita nessa oportunidade, te agradeço imensamente a honra que nos deu de estar conosco e convido-lhe. Retorne outras vezes, temos reuniões todas as quintas-feiras, com início às 19 horas, sábados e domingos também. Esperamos sua companhia para que você então se desenvolva nessa fé santa e maravilhosa que é a fé ensinada, praticada por Jesus aqui na nossa vida como povo de Deus. Muito obrigado por sua companhia também nessa oportunidade. Também nossa gratidão a todos os membros que estiveram presentes, que a Santa Voz recompense a cada um com mais bênçãos, com mais vida, com mais força, com mais sabedoria. Quero agradecer aos obreiros que trabalharam para que nossa reunião acontecesse assim, de forma ordeira, como é planejado e desejado pela Santa Avó Rosa, que o seu trabalho é maravilhoso e a Santa Avó Rosa recompensa cada um com tudo o que precisa. Mas também quero apresentar a esse coral maravilhoso meu sincero agradecimento e falar da relevância que é o ministério de cada um de vocês. O ministério do corista é um ministério eterno que hoje fala dos céus e um dia falará nos céus. Por isso, se mantenham unidos, determinados nesse objetivo de fazer a igreja sentir firmeza,
a alegria e a presença de santos. E eu tenho certeza que serão exitosos como servos de Deus têm sido até agora. Muito obrigado a todos os coristas, músicos e regentes. Que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a cada um. Quero também lembrar da equipe de transmissão, a equipe de som, de imagem. Que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente esse trabalho também, que é profícuo. É um trabalho muito especial, que leva então a nossa palavra a muitos lugares onde não temos uma reunião, onde não estão tendo a possibilidade de se reunir, mas também ouvem a mensagem dos céus através do trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado, que a Santa Avó Rosa recompense também a cada um. Agora, irmãos, vamos encerrar nossa reunião. Para isso, quero convidar os irmãos que estão sentados, os convido a ficar em pé para que nós façamos a oração final. Peço aos irmãos que curvam a sua cabeça, ergam suas mãos e com ela os seus pensamentos ao nosso Deus e ao reino dos céus. Vamos orar. Querida e Santa Avó Rosa, nosso Consolador, Santo Irmão Aldo, pastor adorado e querido, o Senhor e a Santa Avó Rosa, em nome de Deus, são os santos atuais, que trabalham em nome de Jesus, com a Virgem Maria, trazendo vida, paz e alegria a todos nós. Querida e Santa Avó Rosa, encerramos a nossa reunião com toda a gratidão pelos atos maravilhosos, lindos e especiais, momentos que vivemos de muita paz, de muita harmonia e de muita felicidade. Obrigado, querida e Santa Avó Rosa. Louvado seja o teu nome, pela sua presença na nossa reunião, pelo poder que a senhora trouxe com o nosso Santo Irmão Aldo, poder para nossas vidas, para nós trilharmos e andarmos na busca de uma qualidade melhor para a nossa alma, para o nosso espírito. Querido Santo Irmão Aldo, nossa gratidão por estar presente entre nós, trazendo o poder de Deus e tudo o que nós precisamos. Agora, querido Primaz, encerrando a nossa reunião, nós queremos pedir-te, com muita humildade, Primaz, Irmão Aldo, tenha misericórdia de nós. Enquanto o nosso corpo é humano, Irmão Aldo, sujeito a todas as adversidades, o corpo envelhece, enfraquece e submete-se à morte terrena. Queremos, irmãos, viver os dias que queremos, ó Santo Irmão Aldo, vivermos os dias que aqui estivermos, sob a sua graça e sobre a sua bênção, com a esperança de quando chegar o momento, no reino dos céus, possamos estar todos sendo guiados, orientados e formando a igreja apostólica na glória de Deus. Primaz, para vivermos esses dias aqui na terra com sua paz, com sua bênção, pedimos, irmão Aldo, livre-nos da morte impensada, livre-nos do poder da doença, da enfermidade, livre-nos da dor, do conflito e do sofrimento. Ajude-nos, irmão Aldo, a nos andarmos sempre na companhia de um anjo dos céus. Agora, profeta irmão Aldo, eu quero me lembrar daquele irmão que já está enfermo, muitas vezes na sua casa, no hospital, vivendo um momento de angústia e de dor. Ó irmão Aldo, os seus parentes, os seus familiares estão aqui na reunião. Nós estamos aqui, irmão Aldo, a pedir por esses que estão então nessa situação de enfermidade. Pedimos que o Senhor envie um anjo dos céus para ir a esta vida, ajudá-la a suportar o momento de dificuldade, a crer e esperar o poder de Deus em suas vidas, para auxiliá-lo a se levantar com paz, se levantar com coragem, com determinação. Querido Primaz, quero me lembrar também daqueles que estão vivendo um momento de desemprego, porque muitas vezes, na situação que nós vivemos hoje, é difícil estar desempregado, irmão Aldo. Então eu peço que os anjos dos céus possam ouvir a oração, a súplica deste irmão que faz com sinceridade o seu pedido, a sua ajuda, eles a tenham, irmão Aldo, para a honra e glória do nosso querido Deus e do reino dos céus e para a felicidade daqueles que precisam da sua companhia. Primaz, querido, encerrando a reunião de hoje, eu quero me lembrar mais uma vez de um grande testemunho de fé, de amor, de reverência, de respeito que alguns dos nossos irmãos sempre dão. Quando sentem-se necessitados, irmão Aldo, eles chegam à reunião e dizem para o Senhor, dizem para a Santa Avó Rosa: ó querida Santa Avó, eu estou na igreja, mas em casa ficou minha esposa doente, mas em casa ficou meu papai doente, mas em casa ficou minha mamãe enferma, meu filho desempregado, por isso eu vou escrever seus nomes aqui. Esse testemunho de fé, irmão Aldo, eu te peço, recompense com a graça, com a bênção que eles buscam, que eles almejam, que eles precisam, irmão Aldo.
Afaste das suas vidas o tentador, a enfermidade e o sofrimento. Dê a eles a paz, a harmonia de sentir seguros, amparados e atendidos pelo Senhor em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome dos céus. Agora, primaz, eu me despeço dos meus irmãos e peço que seus anjos acompanhem a cada um até as suas casas, lhes concedendo uma boa noite de descanso, um maravilhoso dia de domingo, e ao entardecer do domingo, possamos novamente aqui nos encontrarmos reunidos para ouvir o Senhor, ouvir a sua mensagem, expressar o nosso contentamento, a nossa alegria por ser da igreja de Deus e ter a oportunidade de nos reunirmos como igreja dos céus. Receba o maior hoje de todos os seus filhos que aqui estão, nossa gratidão, louvor e adoração. Amém.